Muito obrigada. Obrigada pela introdução. Bom, pessoal, boa noite. Obrigada aí pela presença de todos, né? Então, como o Alan já introduziu aqui, esse é o tema da minha palestra de hoje, que na verdade é um convite a novas reflexões, a novos pontos de vista em cima de coisas já bem conhecidas da gente, né? Que são o modo como a gente vem vivendo, né? Como as nossas cidades vêm operando, mas só que agora, diante dessa situação, de repente a gente tem a oportunidade de repensar uma série de coisas, né? Então, agradeço a vocês todos e a Sustentar aí pela oportunidade e vamos à palestra, então. Bom, eu gostaria de começar aqui com esse slide em que eu apresento uma das frases que foi usada por banners passados ali nos céus de algumas cidades dos Estados Unidos logo após a morte do George Floyd, que foi aquele rapaz assassinado pela polícia, né? Então, eu achei essa frase muito marcante, ela me tocou muito, não só pela situação, mas também porque ela me pareceu bem alinhada com o nosso momento atual, né? Eu acredito que nós todos estejamos, de alguma forma, nos sentindo assim, um pouco sem ar, com essa coisa da pandemia e do isolamento social, né? E da mesma forma que nós nos sentimos assim meio sem vida nesses últimos tempos, assim também ficaram as cidades sem ocupação, né? Elas ficaram praticamente mortas, né? Essa é uma cena, inclusive, da Avenida Paulista real, uma cena que foi vista aí por vários dias repetidos aqui durante o isolamento social que nós enfrentamos. E, da mesma forma, isso obviamente aconteceu porque ninguém estava preparado para a violência do coronavírus, né? A sua disseminação realmente foi muito rápida e nada ou ninguém estava pronto para receber a pandemia como ela veio. Ou seja, todos nós continuamos nos adaptando, eu acho que é um aprendizado constante, todos os dias, a cada dia um dia, a gente está se reinventando, né? Todos nós, de todas as idades, com maior ou menor grau de dificuldades, com falta de dinheiro, com os transportes lotados, porque isso infelizmente, é uma realidade, aí, principalmente das grandes cidades, e sempre foi, não é uma coisa de pré ou pós-pandemia, é uma coisa que, infelizmente, parece um problema crônico, e até mesmo com dor, né? Não importa a situação, estamos todos tendo que nos adaptar. Ou com fome, né? Que foi e tem sido ainda o caso de muita gente que perdeu seu trabalho ou ainda se vê afastado do seu trabalho por conta do isolamento social, do fechamento do comércio, dos serviços, etc. Da mesma forma que nós vimos nos adaptando dia após dia, as casas e os condomínios também deverão se adaptar num futuro breve, de uma forma mais adaptativa realmente ao contexto, né? E às nossas reais necessidades. Quer dizer, não tem mais muito sentido a gente construir como a gente vinha construindo ou delimitar espaços como a gente vinha fazendo. Eu acho que é inevitável a gente encarar ou lembrar dessas experiências da pandemia, em que a gente precisou muito de espaços flexíveis e multifuncionais, até aqui, como a gente vê ilustrado nessa imagem, ela é um pouco lúdica, mas é um projeto real de arquitetura, em que a gente vê uma série de tetos verdes ou coberturas de casas se comunicando para que a gente tenha como que praças elevadas, né? Ou seja, a criação de novos espaços. Aqui a gente observa também uma visão de futuro breve de novos escritórios, ou seja, escritórios mais destinados, provavelmente, aos encontros entre as pessoas, às trocas entre as pessoas, por meio de eventos ou reuniões, e o trabalho isolado, o trabalho focado sendo realizado em casa. Então, a gente observa até uma configuração de escritórios adaptativos ao contexto com muito similares a galerias de arte, com painéis deslizantes, com mobiliário com rodízios, para que a gente possa realmente
para que eles possam ser configurados de acordo com a necessidade e com as demandas do dia, né, daquela empresa. E, da mesma forma, ampliando um pouquinho mais, as cidades também deverão se posicionar dessa forma daqui para frente, né? Ou seja, elas precisam ser resilientes, elas precisam ser cidades que se mantêm funcionando a despeito de eventos indesejados, como foi e está sendo a pandemia, que inclusive não tem data para acabar, né? Por mais que a gente tenha essa impressão de que a pandemia já está acabando, ela está aí, né? E, na verdade, ela só vai ser de fato controlada quando a gente tiver uma vacinação em massa, né? Aqui a gente observa nessa imagem um exemplo real de uma diagramação aí que foi proposta numa piazza na Toscana, na Itália, aquelas piazzas maravilhosas que tem ali, né, na Itália, que com o intuito educativo, de propor a retomada da ocupação da praça com distanciamento seguro entre as pessoas de 1,80 m, né? Essa é uma proposta de retomada do comércio, dos restaurantes no norte da Itália, que foi severamente atingido pela pandemia, em Milão, né? E vocês observam aí umas situações muito parecidas com o que a gente tem visto em algumas cidades daqui também, com um distanciamento maior entre as mesas, uma limitação de suas ocupações, e às vezes até a ocupação de parte do espaço público, como as calçadas e até as vias, né? Como a gente vê nessas pequenas cenas. E isso é possível, passou a ser possível com uma reinvenção do mobiliário, né? Ou seja, peças, como a gente vê aqui à direita, que tem também multifunções. Elas podem ocupar funções de deck, de paredes verticais, jardins verticais, e também podem construir ou destruir rapidamente lavatórios para que as pessoas possam ter uma higiene rápida e constante, né? Essa é uma cena também, uma proposta real para os lindos parques lá de Londres, né, para que eles voltem a ser ocupados pelas pessoas com segurança, em que faixas de papel ou tecido são colocadas em certas posições para que as pessoas possam voltar a interagir, né, com segurança sempre. E também uma proposta que as pessoas possam desenvolver esses em suas casas e levar consigo para a praça como quem leva uma bolsa ou uma garrafinha d'água, né? Então, isso passou a ser um acessório possível a partir da pandemia, né? Aí, ampliando um pouquinho o nosso espectro aqui de adaptações, a gente observou em várias cidades aqui da própria América Latina uma reação muito rápida e muito interessante em relação à mobilidade das pessoas, que foi justamente a criação de ciclofaixas temporárias, ou seja, as ciclovias, por proporcionarem uma mobilidade ativa e individual por meio das bicicletas, elas passaram a ser muito mais interessantes e úteis do que as vias para os veículos. Afinal de contas, as pessoas estavam proibidas de sair, né? Então, rapidamente, cidades como Bogotá, por exemplo, criaram ciclofaixas, quilômetros de ciclofaixas, ainda que temporárias, mas para auxiliar na mobilidade segura, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente teve um movimento contrário, né? Houve o fechamento de algumas ciclovias com o intuito de segurar as pessoas em casa, desestimular o deslocamento das pessoas, né? E da mesma forma que a gente observa movimentos assim, em um sentido ou em outro, ou em uma área ou outra, como por exemplo da mobilidade, que foi o exemplo que eu citei, ou da ocupação de praças, a retomada do comércio, a gente vem observando um movimento bastante forte do ressurgimento dos bairros bem servidos, né, como se falava antigamente, né? Então, o que é isso, né? Isso, na verdade, são aqueles bairros que são bem providos, né, de serviços, e, portanto, que atendem minimamente ou em suas necessidades básicas a sua população.
Isso é um conceito muito importante, principalmente para as grandes cidades, como por exemplo São Paulo, enfim, outras capitais do Brasil, que vem acompanhado do conceito de multicentralidade ou pluricentralidade, onde você tem os bairros, na verdade, funcionando como mini-cidades, né? Então, isso só é possível a partir do momento em que você tem uma revalorização dos comerciantes locais, dos pequenos produtores e também dos cidadãos locais, ou seja, você pode, inclusive, gerar postos de trabalho, eventualmente, para as pessoas que moram no bairro, nesses próprios comércios ou produtores, né? E esse é um conceito que também vem sendo preconizado em cidades como Paris. A prefeita de Paris está com um projeto muito interessante com o professor Carlos Moreno, de Sorbonne, que é o 50-Minute City Plan. E o que significa isso? Nada mais, nada menos do que tudo a 15 minutos de casa. Então, para que as pessoas possam acessar serviços básicos de bicicleta ou a pé a partir das suas casas, ou seja, com distanciamento aí máximo de 15 minutos, né? Esse movimento, então, como eu disse, ele vem ganhando força e a pandemia tem sido um acelerador desse, ou tem funcionado como resgate desse movimento para a retomada da microeconomia, né? Que é super importante para qualquer cidade e, portanto, para qualquer nação. Esse mesmo conceito ele tem sido utilizado em outros bairros. Eu destaco aqui um exemplo de inúmeros projetos que vêm acontecendo aí pelo mundo. Esse é um bairro pós-Covid, para 12 mil pessoas, de autoria desse escritório de arquitetura, o Stefano Boeri e o Son Group, que se chama Tirana Riverside. Então, esse bairro, vejam que ele tem uma linearidade, apresenta uma linearidade na sua concepção, e ele apresenta, ele considera no seu projeto a existência de escola, hospital, universidade, para que as pessoas possam desenvolver ou ter atendidas essas atividades e necessidades ali mesmo, as pessoas que ali habitam. Ele contempla também a agricultura urbana, ou seja, a produção de alimentos perecíveis, né, alimentos frescos, para que atendam parte das necessidades de alimentação do próprio bairro. Então, uma agricultura feita pelos moradores e para os moradores, e também a mobilidade ativa, ou seja, os modos a pé, bicicleta, né, e o transporte elétrico. Então, aqui vocês observam nessa figura exemplos de, novamente, tetos verdes, inúmeras praças, inclusive elevadas, onde a gente quase que dobra a área útil da cidade, ou melhor, do bairro, por conta desses novos espaços criados de forma inusitada em relação ao que a gente vê hoje, né? Agora, quando a gente fala isso tudo é muito interessante, muito bacana, mas quando a gente fala da gestão de uma cidade inteira com problemas pré-existentes, né? Todos aqueles problemas que a gente já conhece, somados aos gerados pela pandemia, como é que fica? O que a gente pode propor, né? Para isso, eu resgato aqui um conceito que eu compartilho muito dessa visão, que é a visão da Rede Global de Cidades Resilientes, da qual, inclusive, fazem parte algumas cidades do Brasil, que é o seguinte, é uma visão que para cidades serem de fato resilientes, é necessário que elas tenham um novo olhar, que seja lançado um novo olhar sobre elas, ou seja, uma visão holística, uma visão integrada, e essa visão só é possível quando você tem uma integração entre os representantes da sociedade, os representantes do governo, do mercado e de universidades, ou seja, todos juntos à mesa de discussão, de concepção de soluções, para que você tenha realmente uma cidade
com mais resiliência, né, que venha a atender os mais diversos públicos, né? Então, você tem hoje problemas gerados pela pandemia em nível local, problemas que são particulares a cada região, e também problemas gerados em nível mundial, ou seja, afinal de contas, a gente não está isolado, a gente teve aí, todos nós tivemos a nossa mobilidade reduzida dentro das cidades, entre cidades e até mesmo entre países, né? E nós devemos ter, provavelmente, outras pandemias. Essa certamente não foi a última, não foi a primeira e nem a última. Então, realmente, esse olhar integrado, esse olhar holístico, ele se faz necessário para que nós tenhamos a condição de encarar os problemas pré-existentes com problemas somados aos problemas novos que vieram com a pandemia e a escassez de recursos financeiros, que, aliás, é uma característica que, infelizmente, uma realidade das cidades brasileiras, né, que já estavam com um tremendo déficit financeiro antes da pandemia, que só se agravou com a pandemia, né? Dentro dessa visão holística e sustentável, porque justamente a ideia é que ela seja uma visão que permita à cidade operar de forma eficiente, não só para os seus habitantes atuais, mas também para os habitantes que venham no futuro, né? Ou seja, de forma sustentável, né? Uma operação sustentável, é muito importante que cada cidade defina a sua vocação, os seus objetivos, né? Onde ela está hoje, onde ela pretende chegar, que sejam observados pontos que podem ser melhorados na cidade dentro dessas vocações, ou até mesmo pontos que podem ou devem ser desenvolvidos para que ela chegue onde ela deseja, né? Que sejam pensados novos modelos de negócio e novas formas de trabalho, que sejam desenhadas propostas e projetos sustentáveis, né, para toda a população e por toda a população, né, e não só alguns setores ou algumas áreas da cidade, e que sejam buscadas fontes alternativas de fomento, ou seja, que não haja mais uma dependência tão grande de governos estaduais ou federais, como acontece hoje, né? Então, por exemplo, existe aí uma fonte de fomento muito interessante, que é uma fonte internacional, que são as grandes instituições financeiras que têm trilhões de dólares represados, buscando projetos sustentáveis pelo mundo, né? São fundos de fomento que respondem a investidores, mas que buscam realmente cada vez mais projetos sustentáveis em nível de cidades, inclusive, né? Além das tradicionais parcerias de investimento, que podem ser parcerias público-privadas, concessão, etc. Tá? Agora, isso ainda não é a solução para nada de curto prazo, porque uma coisa é certa, né? Essas iniciativas precisam ser feitas, ser tomadas já, para que as cidades tenham retornos aí no médio e longo prazos, né? E para o curto prazo, na verdade, ninguém tem essa resposta, né? O que se deve fazer, na verdade, todos nós nos vimos dentro de um avião lotado de gente e tendo que aprender sem piloto, né? Então, a gente está tendo que aprender a pilotar e sem deixar o avião cair, e então existem aí tentativas e erros em todo o mundo, né? E aqui, eu destaquei algumas aqui, como, por exemplo, o maior investimento na prestação de serviços online, que é, inclusive, uma coisa que vem se observando aqui no Brasil, eu já vou, inclusive, dar alguns exemplos, né? A maior integração entre vários níveis de instâncias governamentais, ou seja, municípios, governos estaduais, né, e federal, a maior integração entre vários atores interessados, com compartilhamento de informações fidedignas e com transparência. Isso é essencial, porque senão a gente já
Inclusive, a gente vem enfrentando esse problema aqui no Brasil em relação à saúde, né? Quando você não tem o compartilhamento de informações transparentes, fica muito difícil você gerir as dificuldades, né? Fomento às startups, aí em Joinville vocês conhecem bem isso, vocês têm um polo tecnológico fantástico, né? Com tecnologia, inovação e agilidade, parcerias com universidades, entre outros atores, né? Então, tudo isso se faz necessário e aderente àquela visão de cidade resiliente que eu apresentei anteriormente, que é uma visão holística, uma visão integrada, né? Então, aqui eu separei alguns exemplos de iniciativas que a gente tem observado aqui no Brasil, como, por exemplo, na área de telemedicina, né? A telemedicina tem se desenvolvido muito graças à demanda, nada melhor que a demanda para fazer as coisas se desenvolverem rapidamente, né? E, por exemplo, a gente tem aí parcerias entre hospitais privados, como, por exemplo, o Hospital Albert Einstein aqui de São Paulo, com o SUS, né, promovendo aí as consultas remotas, o TeleSUS, a disponibilização de documentos público, ou melhor, geração de documentos pessoais, né, por exemplo, RG, IPTU, certidões de várias naturezas, por meio, por exemplo, do aplicativo Poupa Tempo aqui em São Paulo, que foi recém-lançado, não foi lançado há muito tempo, né, não faz muito tempo. A educação online, que teve que se tornar uma realidade rapidamente para que as escolas pudessem continuar aderentes aos seus compromissos junto ao MEC, né? Então, por exemplo, eu cito aqui o exemplo da Escola Mais, em Salvador. No transporte, a gente tem observado evoluções no que diz respeito ao planejamento das viagens. Então, embora eu tenha aqui citado o exemplo do aplicativo disponibilizado pela SP Trans aqui de São Paulo, que é bem antigo, a gente tem aí uma série de incrementos que podem ser feitos em aplicativos desse tipo, e eu já vou mostrar. Na área de alimentos, a gente tem reinvenções, por exemplo, de CEASAs, né, que são aqueles CEAGESP, por exemplo, aqui em São Paulo, né, que são os grandes entrepostos de alimentos e que viviam da venda para o varejo, o atacado, perdão, e de repente se viram isolados por conta da pandemia e perdendo alimentos, então tiveram que se reinventar, e para isso, por exemplo, eu cito aqui o aplicativo Feira do Ceasa do ABC, que foi lançado no mês passado, e atuando aí uma reinvenção, eu teve que se reinventar para não ficar de portas totalmente fechadas, vendendo para o varejo, né? E no lazer, um exemplo bem interessante que voltou aos dias de hoje, que são os drive-ins, né? Eu me lembro que quando criança eu ia ao drive-in com os meus pais e era uma festa, assim, né? E hoje eles estão voltando como uma alternativa de lazer, que eu também já vou apresentar para as pessoas que querem sair de casa, mas que tem que ficar com certo distanciamento, né? E com cinemas fechados, teatros, shows, etc., os drive-ins se mostraram como alternativa. Então, eu trouxe aqui a imagem da tela de entrada da Escola Mais Digital, que é aquela iniciativa de Salvador, dentro da educação pública, que eu citei anteriormente, né? Aqui eu tenho o exemplo da tela do aplicativo do SP Trans, onde eu simulei, só para mostrar para vocês, um itinerário da Avenida Paulista até a Rua Butantã, são bairros bem distantes, para quem não conhece aqui São Paulo, Bela Vista a Pinheiros, e observem que esse aplicativo ele já tem uma coisa interessante, que é contemplar a mobilidade ativa, ou seja, o andar a pé, por exemplo, na primeira e na última milha, como a gente costuma chamar, né, na área de transportes, que é a saída, por exemplo, de casa até um transporte público e a chegada em casa a partir de um transporte público, né? Então, ele traz a opção mais rápida
entre esses dois pontos, mas pode ser muito incrementado, por exemplo, com o auxílio da tecnologia, que vem possibilitando em vários países, por exemplo, o que a gente chama de mobilidade como serviço, ou mobility as a service. Então, aqui nessa tela ilustrativa da Siemens, que é uma das empresas que oferecem essa plataforma de mobilidade como serviço, vocês observam a incorporação de vários modos de transporte, além dos modos tradicionais, quer dizer, ou melhor, além dos modos que nós vimos ali na SP-Trans, que seria só o ônibus, por exemplo. Então, aqui a gente observa os modos ativos, como a bicicleta, o andar a pé, os modos individuais de transporte, que são o carro e o táxi, os modos públicos de grande volume, como o trem, o metrô, e mesmo os ônibus, né, que são de médio porte, e também os modos compartilhados. E o objetivo do Mobility as a Service é oferecer, por meio de uma única plataforma web, a opção do viajante construir a sua viagem, planejar a sua viagem, utilizando as melhores opções para ele naquele dia de transporte, seja para diminuir, seja com o parâmetro do menor custo, seja com o parâmetro da viagem mais rápida, ou seja com o parâmetro da viagem mais segura. Vejam que interessante, aqui um exemplo em Luxemburgo, em que recentemente, na sua plataforma de mobilidade como serviço, foi incluído o roteiro mais seguro diante da pandemia. Então, lá foi incorporada a plataforma de mobilidade como serviço, que já é amplamente utilizada, as melhores rotas para que a pessoa chegue mais rápido ao seu destino, evitando contato social, e também para que ela evite áreas possivelmente mais contaminadas na cidade, né? Então, vejam como a incorporação da tecnologia pode dar flexibilidade e expansão aos serviços comuns e tradicionalmente ofertados à população, né? Aqui eu trouxe só como exemplo a tela do Feira do SEASA, que é do SEASA do ABC. Então, isso não existia até pouco tempo atrás, e o SEASA criou um aplicativo para atender pessoas físicas, né? Com o delivery e com pequenas quantidades. Esse foi um modo de se manter vivo, né? Então, isso é um exemplo típico de mudança de pensamento, de reinvenção, de resiliência, né? Porque ele está se mantendo ativo apesar da impossibilidade de atender os atacadistas, né? E por meio da tecnologia, uma tecnologia relativamente simples, que foi o desenvolvimento de um aplicativo, né? E aqui um exemplo inclusive essa tela eu recebi hoje, essas opções e muitas outras estão sendo ofertadas em vários pontos do Brasil, que são os drive-ins, né? Ou seja, grandes áreas de parques, aeroportos, ou mesmo terrenos vazios, estão sendo utilizados para o desenvolvimento de atividades de lazer, como shows, projeção de filmes, teatro, discussões, enfim, ao ar livre, em que as pessoas participantes compram seus ingressos pela plataforma Simpla, que é uma plataforma web de venda de ingressos para eventos de lazer. Então, todo mundo se reinventou. A Simpla incorporou esse tipo de evento, e esse tipo de evento, que era uma coisa super antiga, como eu disse, de 40 anos atrás, voltou agora com força total, numa outra configuração, onde as pessoas escutam a transmissão do áudio por uma frequência de rádio e ficam nos seus carros, né? Tem comida disponível, as pessoas recebem a comida nos seus veículos, ou seja, elas não têm que sair do veículo a menos que elas queiram ir ao toalete, né? Então, são coisas muito interessantes que foram reinventadas, digamos assim, né? Bem, e outras iniciativas como nós todos estamos vivendo, que são os horários de trabalho alternativo.
que são muito bem-vindos já há muito tempo, inclusive como um meio de esvaziar um pouquinho os meios de transporte público, que principalmente nas grandes cidades vivem lotados, dado aqueles horários de pico tradicionais, né? No comecinho da manhã e no anoitecer. O misto de home office presencial, como eu já mostrei, inclusive naquele exemplo do escritório, mas que também pode vir a acontecer no que diz respeito às escolas, né? Já se cogita um misto de escola presencial com remota, né? Em muitos casos. A carga horária de trabalho ou de funcionamento de comércio e escritórios limitada, principalmente na retomada da economia, como já vem acontecendo em várias cidades. Esse é um exemplo interessante, as calçadas com sentido único, negócio bem simples, que não requer nenhuma tecnologia, né, da informação e comunicação, mas simplesmente uma sinalização no piso, dizendo que as pessoas só podem andar num lado da calçada no certo sentido e no outro no sentido oposto, para que elas evitem encontrões e, portanto, contato físico, né? Isso vem sendo aplicado em algumas cidades aqui do estado de São Paulo. E um exemplo aqui, o último exemplo interessante, ele contempla, sim, o uso de tecnologia e parceria do poder público com universidades, né? Que é um exemplo muito interessante de quarentenas alternadas, que foi um simulador desenvolvido pelo CMEAI, que é da USP de São Carlos, em que eles simularam, ou podem simular, a retomada da economia plena ou parcial nos vários municípios do estado de São Paulo, e vejam que interessante como é possível você simular essa retomada de modo a que não haja que os pontos mais escuros aí não aconteçam, né? Então, é possível você retomar a economia de forma gradual ou de forma simultânea, mas com alternâncias das quarentenas entre os vários municípios, né? E uma coisa importante a se dizer é que esse código-fonte desse simulador se encontra disponível no GitHub, que é um portal normalmente de códigos abertos, para quem quiser realizar essas simulações, outros gestores públicos possam fazê-lo sem custo. Aqui eu tenho um exemplo que a mim particularmente toca muito, que é o exemplo das tecnologias sendo utilizadas para a solidariedade, né? Então, a gente tem visto muito isso, aplicativos, sites que vêm facilitando a vida de pessoas que precisam de doações e quem quer doar, vem aproximando o doador de quem necessita da doação, né? E esse é um exemplo muito interessante aqui, que é onde você consegue, na medida em que você doe para alguma instituição cadastrada nesse portal, você recebe um determinado tipo de moeda que é liberado por esse portal, e você pode gastar essa moeda nos parceiros que também estão ali inscritos, né? Então, tem vários serviços, academias, lavanderia, enfim, tem várias coisas que você pode usar a partir do momento que você doa por esse portal, né? E eu deixei esse exemplo por último, porque eu acho que ele é bem alinhado ao que eu acredito, que é que esse momento, na verdade, por mais doloroso e difícil que esteja sendo para todos nós, e para algumas pessoas muito mais difícil, porque pessoas que, inclusive, perderam entes queridos, ou perderam emprego, enfim. Mas é um momento também de grande aprendizado e de grandes oportunidades, né? E eu diria que o maior aprendizado, talvez, que a gente pode tirar dessa fase toda, de repente, é transformar essa cultura da solidariedade em algo perene nas nossas vidas, né? E quando as pessoas me falam, eu não vejo a hora que tudo volte ao normal, né? Eu, na verdade, penso o seguinte, que eu gostaria que o novo normal fosse baseado num pensamento coletivo, né?
que ele fosse realmente voltado para a coletividade e não mais para a individualidade, para o pensamento individual, né? Até porque eu acho que assim todos nós tivemos aí duas coisas bem claras nesse momento, né? A gente percebeu realmente o quanto o que a gente faz, o que cada um de nós faz, impacta na vida do outro, né? Desde essa coisa do distanciamento necessário, né, para que eu não contamine ou seja contaminada por outra pessoa, até e outra verdade, enfim, outra coisa que ficou bem clara para todos nós é o quanto nós todos juntos podemos realmente fazer a diferença. Aliás, essa está sendo a única forma da gente fazer a diferença, da gente salvar vidas, da gente se ajudar e da gente se reinventar, né? Então, era isso que eu queria deixar para vocês, com essa palestra, que é mais um convite à reflexão, né? E eu deixo aqui, por último, essa frase que eu gostaria, e eu me coloco agora à disposição de vocês para batermos um papo, para tirarem dúvidas. Eu estou aqui às ordens, tá? Inclusive deixando aqui o meu contato para depois, quem não quiser agora mandar alguma pergunta, enfim. Obrigada, pessoal. Alan, é com você? Se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Então, eu acho que é isso. A gente vai encerrando aqui o evento. Qualquer dúvida que tiverem, podem chamar ali mandar um e-mail para a professora, né, ou até no próprio WhatsApp da Sustentar, e a gente está à disposição. Até a gente vai ter um próximo webinar, né, professora, sobre IoT nos próximos dias, né? Sim, teremos nos próximos dias, não sei exatamente a data agora para compartilhar com vocês, mas teremos um webinar que vai anteceder as minhas aulas, né, do MBA, e estão todos convidados, o Alan e a equipe da Sustentar, e vai divulgar a todos. Isso, a gente passa para vocês pelo e-mail o convite e também a gravação da aula de hoje para vocês. Com certeza. Pessoal, muito obrigada. Espero que tenha deixado uma sementinha para novas reflexões. Obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Achei que o Luiz estava falando com a gente ali, que estava conversando. Oi, Luiz, você quer falar alguma coisa? A gente não está te escutando. A gente está sem o teu áudio. Opa, desculpe, tudo bem? Tudo bem, Tudo bem com você? Tudo bem, eu estava aqui trabalhando e esqueci do horário, quando eu entrei agora. Aí eu falei, pô, deixa eu ver, esqueci, aí a hora que eu entrei, já tinha acabado, mas tudo bem. Um abraço, tá bom. A gente vai mandar a gravação do evento para você, daí por e-mail, para você poder acompanhar. Tá legal, tá bom. Um abraço, Cid. Pode deixar. Tá bom? Mariano, logo mais eu não estou aí, minha aula é dia 13, segunda-feira, 13 de julho. Legal. Qual é o seu módulo, professor? Não lembro. Produtos globais. Oi? Ah, sim, legal. Tá bom? Um abraço. Um abraço, tchau, tchau. Bom.